Em 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos ler 17 versículos. Tinha Manassés quantos anos? 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares a Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em verdade porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, médiuns, necromante e médiuns é a mesma coisa, e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo quanto lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram o quê? Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era. Depois disso edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Amém? Bíblia aberta, oremos. Senhor Deus, no nome do teu Filho amado, nós queremos aprender nessa noite um pouco da verdade que está contida na tua palavra. Meu Senhor, traz ao nosso entendimento, liquefaz as tuas verdades ao nosso entendimento, para que possamos sorver e beber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai de amor, esparge sobre nós o azeite quente da unção,
derramando sobre nós esse azeite que renova, que edifica, que transforma. Meu Senhor, a igreja está aqui, viva. A igreja está aqui, Senhor, glamurosa em Cristo Jesus, para dar glória ao Senhor, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Habita neste lugar, faz deste espaço geográfico a tua morada e traz a luz dos teus olhos, brilhando sobre cada vida, sobre todos os corações. É no nome do teu Filho, Jesus de Nazaré, que nós aqui estamos, buscando bênção e proteção. Por isso, renova as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Vou falar sobre a bênção da segunda chance. Vocês sabem que nem todo mundo tem uma segunda chance. Ou se tem, muitos não aproveitam dela. Se você for olhar o livro de Reis, o livro de Crônicas, você vai sempre ouvir assim, ó: fez o que era mal perante o Senhor, ou fez o que era bom perante o Senhor. Fazendo um retrospecto da tua vida, eu quero te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, não estou desejando isso para você, por favor. Se você morresse hoje, e nós fôssemos colocar o teu nome no livro dos reis, você me autorizaria a colocar o quê? Fez o que era mal perante o Senhor, ou fez o que era reto perante o Senhor? Eu acredito que, por se tratar de povo de Deus, com certeza a frase que prevaleceria seria a segunda: fez o que era reto perante o Senhor. Jaz aqui a irmã Araceli, fez o que era reto perante o Senhor. Jaz aqui nesse túmulo o irmão Maurício, fez o que era reto perante o Senhor. Amém, irmãos? Dá tempo de consertar alguma coisa? Com certeza. Eu vou falar para vocês de um rei que pisou na bola. Mas não deveria ser assim. Porque ele nasceu num lar evangélico. Claro que não existia igreja evangélica naquele tempo. Mas ele nasceu num lar de um homem crente. Quem era o pai dele? Isso, começa com Ezequias. Quem era o pai dele? Ezequias. O pai de Manassés era o rei Ezequias. O rei Ezequias fez o que era reto perante o Senhor ou fez o que era errado? Reto. Aliás, depois de Davi, o maior rei que Israel já teve. Vocês se lembram que Ezequias ficou doente e recebeu uma palavra que era para arrumar a casa, que o Senhor ia levar ele. Ele virou a cara para a parede, chorou, chorou, chorou. O Senhor falou: eu vou te dar mais 15 anos. O prazo desses 15 anos foi suficiente para nascer quem? Manassés. Esse menino tinha ou não tinha que fazer o que era reto perante o Senhor? Ele começou a reinar com quantos anos? 12 anos. Na verdade, com 12 anos não se reina, ele era príncipe regente. Ele só se tornou rei com maioridade. Quando o reinado é passado de forma vitalícia, e o pai morre, como aconteceu com Dom Pedro I, Dom Pedro II foi príncipe regente, ele começou a reinar com 5 anos. Como é que uma criança reina com 5 anos? Então cria-se um parlamentarismo ali, um modelo que permita esperar aquela criança, aquele príncipe crescer, e na maioridade ele assume o reinado então. Então, Manassés, ele se tornou um príncipe regente. Com 12 anos, obviamente, ele não tinha maturidade para governar um país. Até que ele fez a sua maioridade, que eu não sei se em Israel era 18 ou 21, resultado, quando então ele assumiu. Ele ficou governando em Israel 55 anos. O rei que mais governou foi ele, Manassés. Foi o rei que conseguiu governar 55 anos. Ele era o 14º rei da dinastia pós-Saul. Ele era o 14º rei. Então ele já tinha quilômetro rodado, tinha experiências de reis que fizeram o que era mal, e ele não tinha por que fazer o que era mal. O pai era bom. O pai erradicou toda a idolatria. O pai tirou tudo aquilo que era idólatra, imagem, poste ídolo, deus Astarote,
os Baals, os Baalins, tudo quanto era Moloque. E aí Manassés começa a reinar. Irmãos, só fez bobagem. Afinal de contas, o que Manassés fez? Para você ter noção, isso se deu no ano 600, 700 antes de Cristo. O que ele fez? Ele trouxe para Judá, porque ele governou no Reino do Sul, ele trouxe para Judá tudo aquilo que o pai tinha tirado. Então, para você ter uma ideia, voltou a se adorar Baal. Quem era Baal? Baal, o deus da fertilidade. Pequenos pedaços de pau que se espalhava pela cidade, e ali as pessoas se curvavam diante daqueles pedaços de pau e faziam as suas orações em praça pública, no meio da rua. Ele voltou a adorar Astarote, que é a deusa do céu, que no Egito era chamado de Ísis, que foi começado isso lá no Egito, se perpetuou através da mãe de Nimrod, Semíramis, a rainha do céu. Lá na cultura cananeia, a rainha do céu então era Astarote. E aí o que é pior? Ele trouxe para dentro de Israel um Deus horrível. Que Deus é esse? Moloque, do qual surge a palavra Moleque. O que Moloque exigia? Sacrifício de criança. Moloque era um deus que tinha os braços abertos, uma estátua de ferro, com os braços abertos, e a barriga dele era alargada, se colocava lenha, brasa aqui embaixo, e com os braços assim deitava-se a criança, e ali assava a criança viva. Manassés deixou entrar Moloque de novo. Não foi só isso não, irmãos. Aqui está falando que ele sacrificou os seus filhos. Semana passada eu acessei um site de notícias, e nesse site se relatava que 2 macumbeiros foram presos porque sacrificavam pessoas. E eles matavam as pessoas na sua própria casa, enterrava no fundo do quintal. Então a pessoa ia até lá, isso aqui é notícia de jornal, não sou eu que estou, né? Hoje está até difícil falar as coisas. E as pessoas iam lá para fazer a consulta com os necromantes lá, e aí eles matavam as pessoas e enterravam no fundo do quintal. E aí perguntaram para eles, por que eles faziam aquilo? Sabe qual a resposta? Para ter poder. Esses deuses, ou seja, esses demônios, que agem exigindo o sacrifício humano, eles prometem poder. Poder de se tornar invisível, só que no caso deles não deu certo, né? Poder de se tornar invisível, poder de ter a mulher que a pessoa queira ter, ou o marido que a pessoa queira ter, poder de ficar rico, poder político. E eles realmente conseguiram poder, o poder de ir para trás das grades. Estão presos, facínoras, assassinos, covardes, mataram uma moça linda, a bem da verdade ela não deveria estar lá, mas era uma vida. Esse moço aqui, Manassés, sacrificou, não foi o filho do vizinho não, ele sacrificou os filhos dele, para ganhar o quê? Poder. Será que o Deus de Israel não era suficiente para dar poder para esse homem? Será que o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Senhor, o general de guerra, o grande Eu Sou, será que ele não é suficiente para dar para ele ou para quem quer que seja o poder necessário para permanecer com vida e servindo com alegria? É pouco, tinha que sacrificar a criança. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da guerra de Troia. Uma história, um épico que aconteceu há alguns milhares de anos atrás, que foi escrito, né? Essa história foi escrita,
E normalmente você vai numa locadora qualquer e você loca Guerra de Troia, Helena de Troia, enfim. E muitas pessoas não sabem a verdadeira história por trás do pano de fundo que se apresenta em Hollywood. Na grande verdade, Helena não é o motivo daquela guerra. Os gregos queriam invadir Troia, porque Troia fazia parte de uma rota comercial, e ali eles não permitiam que navio nenhum passasse sem pagar pedágio. Troia foi só uma desculpa, um álibi, para que eles pudessem, então, realizar essa guerra. E essa guerra, ela custou duas coisas. Primeiro, a filha de Agamenon, que era um dos guerreiros gregos, que comandava todas aquelas 50 caravelas que foram até lá, esse Agamenon foi exigido dele um preço alto para ele ganhar a guerra, o sacrifício da própria filha de 7 anos. E Agamenon realizou esse sacrifício ao deus Moloque, que na Grécia recebia outro nome. A bem da verdade, a Grécia venceu a guerra, levou 10 anos para vencer aquela guerra. Então, irmãos, essa história de sacrificar seres humanos, ela é desde os primórdios. Quando você lê a Bíblia, não você, mas quando as pessoas aí que não são do bem leem a Bíblia, eles querem colocar defeito em Deus. Por exemplo, é aquilo que eu falei hoje pela manhã. Se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que Ele salva a gente e não salva o próprio Satanás? Aí cai naquela questão: errais porque não conheceis as Escrituras. Aí você vai aqui e encontra Deus mandando matar homens, mulheres e crianças. Que Deus é esse que manda matar homens, mulheres e crianças? E aí o próprio Saul, com dó de alguns que ele foi matar, preservou a vida de um rei que mais tarde quase o seu descendente quase dizimou os judeus no reino de Susã, lá no livro de Esther, por desobediência, por ter dó de quem Deus não tem dó. Você fala assim: por que Deus então mandou destruir os cananeus? Matar mulheres, crianças, velhos, homens. Por que Deus mandou extirpar daquele lugar os cananeus? Simples, irmãos. Primeiro, porque eles eram astrólogos, porque eles eram agoreiros, adivinhava, porque eles eram feiticeiros, porque eles eram necromantes, e porque eles sacrificavam crianças. Aí você fala: ah, mas Deus não é amor? Deus é amor, e Deus deu para esse povo 430 anos para eles se arrepender. Ah, Deus mandou matar a criança, mandou. Ele deu 430 anos, porque quando Abraão esteve em Canaã, os sacrifícios de crianças já aconteciam. Então Deus falou: olha, e com certeza Deus levantou alguém com voz profética dentro dos cananeus. O próprio Melquisedeque era daquela região, da região de Salém. Então existia homens de Deus em Canaã. E aí você vai perceber que Deus deu 430 anos. Aí o Senhor então segura o povo de Israel por conta da murmuração no deserto, e deu mais quantos anos? 40. Para aquele povo se arrepender. Você vem aqui para a América do Sul, para a América Central, os maias, os incas. Você chega lá em Machu Picchu, no Peru, você só vê restos de civilização. Cadê esse povo? Cadê os índios do México? Sabe onde é que estão esse povo? Extirpado. Sabe por quê? Porque sacrificava criança. Esse era Manassés. E aí o sangue derramado dos inocentes que ele derramou não pôde protegê-lo. O próprio país do qual ele era vassalo. O que é um país vassalo? É um país que paga impostos para um país mandatário. Por exemplo, o Brasil colônia foi vassalo de Portugal
300, 400 anos. Até que veio o grito do Ipiranga e houve a independência do Brasil, nas mãos de Dom Pedro II. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele dá, não é uma chance, não. Ele dá uma, Ele dá duas, Ele dá três. Eu sei que tem pessoas aqui, queridos irmãos, que mesmo sendo crente, carregando uma Bíblia, essas pessoas têm sido arguídas pelo Senhor, têm sido questionadas pelo Senhor sobre alguns comportamentos, e o Senhor tem dado chance para nós. Você veio aqui hoje e recebe uma palavra dessa, o Senhor está te chamando à responsabilidade. Existem coisas na sua vida que precisam ser revistas. E Ele está dizendo, acorda, porque se você não acordar, eu vou soltar o pitbull. Manassés, então, foi avisado por alguns profetas de Judá. Manassés, Deus está bravo com você. Manassés, você está deixando entrar a imagem. Sabe o que Manassés fez? Mandou fazer imagens e colocou dentro de onde? Do templo. Tem alguma coisa parecida nos dias de hoje? Quieta. Tem gente colocando imagem nos templos. E agora tem gente colocando imagem fora do templo, nas fachadas. Isso é abominação ao Senhor. Dentro da nossa igreja, dos nossos templos, não pode ter imagem. Não pode, porque isso é abominação contra o Senhor. É o primeiro passo da idolatria. Deus vai soltar o pitbull em cima dessas igrejas. E aí Manassés, então, governando ali, achando que estava bonito na fita, o rei da Assíria manda soldados irem a Jerusalém e prender o rei. Normalmente, como é que alguém vai para a cadeia nos dias de hoje? Na pior das hipóteses, dentro de um camburão. Na pior das hipóteses, algemado com as mãos para trás. Irmãos, isso aí é sala VIP. Sabe como é que esse homem foi para a Babilônia? São quase 500 quilômetros. Ou montado num cavalo, ou andando a pé, eu não sei exatamente como foi. Uma coisa é certa, de carruagem, de liteira, não foi. No ar-condicionado e tomando aguinha de coco no deserto também não foi. Esse homem foi amarrado igual animal. O rei mandou fazer ganchos e argolas, colocar no pescoço dele. Alguns historiadores dizem que furaram a boca dele, como se fura a boca de um animal, e colocou ferro na boca dele. E ele foi levado lá para a Babilônia. E era o fim de Manassés. Onde estão os sangues derramados? De que adiantou sacrificar aquele? Cadê o deus Moloque? Não foi suficiente para livrar esse homem. E aí então ele cai na real e ele fala, puxa vida, cara, eu estou seguindo os deuses estranhos. E no fundo, quem faz coisa errada, sabe que está errado. O crente, irmãos, ainda mais um cidadão que nasceu num lar cristão, evangélico, num lar de Yahvé, sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Mas a pessoa acha que vai dando certo. Até que o Senhor então aperta, exerce juízo. Não se vê falar em 55 anos que Manassés orou. Só se ouve falar que ele adorou falsos ídolos. A Bíblia fala que ele adorou todos os exércitos do céu. Você sabe o que é todo o exército do céu? Ele adorou todo tipo de santo, de imagem, de Deus do mundo espiritual, de deidade. Era um idólatra de carteirinha, um showman da idolatria. Não se vê falar que ele era mulherengo. Olha aqui, irmãos, quando ele chega lá na Babilônia, pela primeira vez, ele resolve orar. Será que tem crente assim, irmãos, que só ora na hora que está no ferro, no gancho, com a argola passada nos lábios? Será que tem crente assim? Quando está humilhado, envergonhado? Será que não? Nessa igreja aqui não. É como disse o irmão, nessa igreja não. Aqui, todo mundo aqui teve pelo menos uma hora de oração antes de vir para o culto, amém?
Você quer ouvir a oração desse homem? Presta atenção. O versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, virou animal. Amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia, 500 quilômetros. Ele, angustiado, suplicou deveras ao... Uai, mas cadê os Baals, os Baalins? Cadê Baal? Cadê Astarote? Cadê Marduque? Cadê Moloque? Cadê o exército do céu, os anjos? Era adorador de anjo com certeza. Cadê esse povo todo? Não, agora eu quero falar com Yahvé. Mas antes Yahvé era ocupado demais, porque essa é a desculpa que se dá. Não, eu vou até o intermediário, porque Deus é ocupado. Mas na hora que a coisa frita, você esquece que Deus está ocupado e vai nele. Aí sabe o que acontece? Ele angustiado suplicou deveras. Ele angustiado, deprimido, arrebentado, acabado, humilhado. Aí ele foi diretamente no lugar certo e bateu na porta. Seu Deus. Mas se Yahvé era o Deus dele, por que ele deixou para buscar na última hora? É isso que acontece, irmãos. Yahvé é o Deus de todo mundo, mas a gente às vezes resolve fazer alguns test drives. Muito se humilhou perante Deus. Ah, meu amigo. Um dia me disseram que o lugar que tem mais crente é na cadeia. Diz que tem crente e Bíblia pra caramba lá dentro. Engraçado, enquanto estava solto, não se lembrou de ler a Bíblia e de buscar a Deus. Depois que está chaveado, aí é Bíblia 24 horas. Aquele moço lá que matou a namorada na chácara lá em BH, primeira coisa que ele fez quando foi preso é pedir uma Bíblia. Ué. Mas o pastor dele lá em Contagem, eu sei da história, é um pastor de uma igreja nossa, vivia ligando para ele: irmão, reconcilia com Deus. No dia que chaveou, lembrou. Fez-lhe a oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu a... Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Não foi assim que você cantou? Cadê o irmão? Por que você cantou essa música hoje, irmão? Sentiu de Deus, né? Amém. Nós não combinamos não, viu, irmão? Deus não desiste de você e nem de ninguém. Pastor, mas ele matou criança, e daí? Pastor, mas ele pôs idolatria, e daí? Hoje é o dia que o Senhor fez para você consertar a sua vida. Todo crente é ex alguma coisa, irmão. Você é ex o quê? Eu sou ex-macumbeiro, e você? Aqui tem ex-alcoólatra, ex-homossexual, aqui tem ex-ladrão, tem ex-prostituta, só não tem ex-crente, que os ex-crentes estão do lado de fora. Todo crente é ex alguma coisa. Aí chegou a prova dos 9. Eu vou te dar uma segunda chance, Manassés. Ei, Manassés, você já me deu canseira, Manassés. Manassés do céu. Olha o que Deus falou desse homem. Manassés fez errar toda a nação. Ele não fez errar a mulher e os filhos, não. Filho porque ele matou os filhos dele, né? Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações ao redor de Jerusalém. Irmãos, um crente fora dos caminhos do Senhor é pior do que ímpio. É por isso que quando o crente desvia, Deus mata ele. O que tem de crente, irmãos, que desviou e morreu, é melhor Deus levar do que a pessoa perecer no inferno. Então, antes de desviar, toma cuidado.
Pode ser que o seu funeral se marque nesse dia. E fez voltar para Jerusalém. Pronto, Deus ouviu a oração. Mas tomou lá uns negocinhos assim, uns meses de cadeia. Aí Deus falou, não, tudo bem, eu ouvi sua oração, vou resolver o teu problema. Certamente mandou um mensageiro, vai lá, convence o rei da Síria a libertar esse menino, vou dar uma segunda chance para ele. E aí ele volta para Jerusalém. E volta para o trono. Agora com a missão de mudar de vida. É a conversão de Manassés. Todos nós, irmãos, já erramos na vida. Todos nós já erramos. O que nós não podemos, irmãos, é estar junto com Deus e permanecer no erro. Nosso Deus é longânimo. O que é longânimo? Ele é tardio em irar, mas ele ira. Voltou para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era. Primeiro ponto da mensagem. Se você quer uma segunda chance, e se você receber uma segunda chance, reconheça que só o Senhor é Deus. Diga comigo, só o Senhor é Deus. Esse Senhor aqui, se você olhar na sua Bíblia e tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 13, todas as letras estão maiúscula. É nome próprio, é nome dele. Esse Senhor é Iavé. Ele reconheceu que Iavé é Deus. Agora ele não está reconhecendo Moloque, ele não está reconhecendo Astarote, não está reconhecendo Baal, não está reconhecendo Marduk, não está reconhecendo Ísis, não está reconhecendo Júpiter, Netuno, não, ele está reconhecendo que é Iavé, Iavé é Deus, e a partir de agora ele vai servir a Deus, a único Deus. E você? Está andando com o pé em duas canoas? Está dando uma no cravo, outra na ferradura? Um dia pende para um lado, outro dia pende para o outro. Chega no final de semana, veste a roupa de crente, começa a fazer todo o mise-en-scène de crente, glória a Deus, paz do Senhor, está amarrado em nome de Jesus, porque Deus é bom. É assim que funciona, irmãos. Deus não se impressiona com coreografias. Deus olha o coração de cada um de nós. E aí quando a gente está desconectado, fazendo carreira solo, faltando às ceias do Senhor, não vem para as reuniões de oração, acorda à tarde no domingo, não vem para a escola dominical, come pra caramba, dorme a tarde inteira, chega aqui, quer que o milagre aconteça. Para com isso. Jamais. Deus não faz graça para ninguém rir, não, irmão. Deus não é palhaço. Ele opera na vida de quem anda com Ele. E o fato de nós virmos para a igreja e da paz do Senhor, ou graça e paz, isso não impressiona o eterno. O fato de você frequentar uma igreja bem conceituada, ou de você participar de uma igreja que viveu um avivamento, como a Igreja Batista, como a Assembleia de Deus e tantas outras, não nos faz melhor do que ninguém e não nos faz próximos de Deus. Religiosidade, ele tinha para dar e vender. O Senhor é Deus. E Ele quer ser Deus todo dia da tua vida. Como é que você está educando seus filhos? Como é que você tem tratado o seu cônjuge? Você tem sido fiel aqui na casa do Senhor? Você tem devolvido o que é do Senhor, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 23, 23? Você reconhece o teu líder como autoridade sobre a tua vida? Ou ele é apenas um pregador da palavra para você? Então, queridos, se o Senhor é Deus, sirvamos a Deus. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Eu e minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Agora, quando você escolher Baal, segura, meu amigo. Segura, porque o Baal não resolve o teu problema. Ele dá com a mão e toma com a outra. Ouvi contar a história de um pastor, ouça essa história, que, cuidando de uma igreja,
um dia se cansou de alguma situação e por algum motivo ele falou aquilo que não devia e o maligno escuta. Ele disse, isso há pouco tempo, se a deusa fulana de tal existe, pastor, irmão, preste atenção, não é aspirante a crente, não. Se a deusa, não vou usar nome, tá? Vou parafrasear, parábola, tá? Estou falando por parábola agora. Se a deusa fulana de tal existe, ela vai mandar para mim aqui um doce de goiaba. Estou morrendo de vontade de comer um doce de goiaba e não tenho dinheiro. Ah, meu amigo, é tudo que o inimigo queria ouvir. Pouco tempo depois, pastor, vim trazer um doce de goiaba para o senhor. Fiz esse doce de goiaba, bateu no meu coração a vontade de trazer esse doce de goiaba. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele deixou a igreja evangélica, deixou o pastorado e se tornou devoto dessa deusa. E começou a falar mal pelo Brasil. Só que essa deusa mentirosa abandonou ele como Moloque abandonou Manassés. Isso aconteceu aqui, ele morreu tem pouco tempo. No final da vida dele, a deusa o abandonou porque dá com uma mão e tira com a outra. Ele foi numa conferência, nossa, pegou o microfone e pediu perdão para todos os evangélicos do Brasil, pelo mal que ele havia feito, denegrido a imagem do povo de Deus. Se arrependeu, se reconciliou com Jesus e partiu. Só o Senhor é? Por favor, por favor. Você vai ver que no versículo 15, segundo ponto, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Se você recebeu uma segunda chance do Pai, reforma a tua vida. Dá uma olhada na tua casa se tem ídolo. Nós tínhamos um elefante em casa, grande, preto. Eu jamais faço isso, irmãos. A gente tem que tomar cuidado para isso, para a religião não virar farisaísmo na nossa vida. Não julgue para não ser julgado. Eu jamais vou na tua casa olhar o que você tem para saber se você é fiel a Deus ou se você tem algum princípio idólatra na sua vida. Jamais. Não cabe a mim fazer isso. Cabe a mim fazer o que eu estou fazendo aqui. E o Espírito Santo que o convença do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o convencedor. Ele é o Espírito da verdade. E alguém foi na minha casa há muitos anos atrás, no começo da minha fé, e viu esse elefante em cima de uma mesa. E essa pessoa guardou isso muito tempo. Passado alguns meses, talvez anos, eu fui na casa dessa pessoa, chegando lá, ele falou, olha, você é idólatra. Porque existe um deus indiano chamado Ganesh, que ele se apresenta com tromba de elefante. Eu falei, mas por que o senhor está falando isso? Porque você tem um elefante em cima da sua mesa. Eu falei, mas nunca me curvei diante dele. Nunca fiz pedido nenhum para ele. Aliás, o senhor que está me lembrando nem sabia que eu tinha elefante em casa. A gente tem que tomar cuidado que às vezes a pessoa que nos acusa é mais idólatra do que a gente mesmo. Uma vez um conhecido meu falou assim, preste atenção nessa história. Deus está falando com a igreja. Ele dando uma aula, ele disse, olha, porque essas moças que ficam andando para lá e para cá com a barriguinha de fora, com essas calças Saint-Tropez, e não sei o que lá, porque essas meninas, uma moça olhou para ele e falou assim, professor, esse tipo de gente só incomoda os crentes.
Porque nós aqui nem percebemos isso. Tome cuidado, irmão. Fé demais cheira mal. Se você começar a observar a barriguinha de um e de outro, você vai gostar. Tem ídolo alojado na sua vida. Reforma. Quantas cavidades tem o teu coração? Diga 4. 2 ventrículos e 2 aurículas. Olha dentro de cada compartimento do seu coração. Todo mundo tem um quartinho de bagunça dentro de si. Todos nós colocamos os nossos defeitos aqui. E as nossas qualidades aqui. Por isso que você não vê os defeitos. Você joga para trás. Mas quando você vira as costas, está todo mundo vendo os seus defeitos. É por isso que quando tem 3 conversando e eu estou no meio, eu só vou embora depois que os 2 vão. Porque quem sai primeiro fica falado. Sabia disso? Você quer fazer um teste? Reúna com 3 pessoas, coloca um microfone escondido ali e sai. Sua orelha vai esquentar, amigo. Vão falar alguma coisa de você, de bem ou de mal, mas vão falar. Esse cara não se enxerga. Ou ele é chato, ou ele é pedante, ele é horrível. Ele é o the best, ele é melhor do que todo mundo. Verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente vira as costas, a gente mostra verdadeiramente o que nós somos, porque a gente coloca os nossos defeitos aqui. Se nós bem pensássemos, irmãos, a gente nem apontava o dedo para ninguém, porque para nós fica 3 apontado contra nós. Vai prestando atenção como é que é a vida. Reforma a tua casa, reforma teu coração, reforma a tua Bíblia. Tem gente que faz da Bíblia depósito. Coloca óculos, coloca um tanto de coisa. A Bíblia do cara parece um patuá desse tamanho. Às vezes ele perde o óculos, fica 3 dias sem óculos, está dentro da Bíblia. Bíblia não é, irmãos, não é baú da felicidade, não. Então ele retirou os deuses do templo. Engraçado é que no meio cristão, algumas igrejas também colocaram deuses dentro do templo. E agora não consegue tirar. Porque o povo gosta. O povo gosta, irmão. O povo gosta de muleta. O povo gosta de cadeira de roda. Se eu colocar uma imagem aqui dentro, depois eu não tiro mais, irmão. Fiquei sabendo um tempo aí que um pastor colocou um ovo gigante dentro da igreja. Mandou fazer um suporte e colocou um ovo. Eu não sei o que esse ovo estava fazendo ali. Mas daí o povo acostuma com o ovo. Depois não quer que tire o ovo. Fiquei sabendo uma história que um pastor chegou na igreja, novo na igreja, e ele queria mudar o piano de lugar. Eu já contei essa história. Mas ele sabia que tinha um pessoal lá que tinha diácono na igreja. E diácono é bom, gente, mas de vez em quando pega no pé do pastor. E aí ele falou, se eu tirar esse piano daqui e colocar do outro lado, os diáconos vão pegar pesado comigo, a igreja vai reclamar. O que ele fez? Foi passando, a cada dia ele tirava o piano 1 centímetro. Ele levou 1 ano para levar o piano para o outro lado do púlpito. Sabe o que é isso, irmão? Ídolo. Eu já soube de um caso de uma igreja que dividiu no meio, rachou, porque o pastor queria colocar uma cruz na fachada da igreja e os irmãos não queriam, a igreja dividiu. O povo dividindo por causa da cruz de Cristo. Isso é igreja evangélica, viu? Não é católica, não. Que eu dou no cravo e na ferradura. Reforme a tua vida, o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos. Reforma. Põe a tua casa em ordem. Não deixa virar bagunça. Não vai colocando ídolos na sua vida. Não vai estabelecendo cadeiras de rodas, muletas, bezerros de ouro na sua vida. Tem gente que vai amontoando bezerro de ouro na vida.
A pessoa só levanta com o pé direito. Onde vai, o pé de coelho está no bolso. A ferradura está atrás da porta. Isso é ídolo, irmão. O versículo 16 diz assim: restaurou o altar do Senhor. O altar do Senhor na tua vida está restaurado? Restaura teu altar, irmão. Quem tem feito prática da leitura bíblica diária? Restaura. Quem não tem, restaura o teu altar, irmão. Quando a gente investe pouco tempo nas coisas de Deus, a nossa mente fica muito voltada para as coisas do mundo. Quando alguém começa, irmãos, a ficar muito crítico, é porque não está focado no eterno. Quando você começa a ficar muito irritado, é sinal de que você não tem feito terapia do amor com Deus. Essa nossa terapia com amor é com Deus. Clínica da alma, com Deus. Restaura o teu altar. Deus não opera em vaso rachado. Se tem trinca em você, meu irmão, passa ali uma super bonder de Jesus e cura isso na tua vida. Para de fazer conexão com o mundo. Isso vai te levar para a morte. Esse homem restaurou o altar dele e sacrificou criança, certo? Sacrificar a criança, nevermore, nunca mais. Nunca mais. Sacrificou sobre o altar restaurado ofertas pacíficas e de ação de... A partir de agora que você restaurou o seu altar, faça sacrifícios a Deus. Sacrifício agradável a Deus é coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Não adianta você ir a pé daqui na Conchinchina. Você vai dar calo nos pés, bolha de sangue. Não resolve o teu problema. O teu problema é almático, é de alma. O teu problema é dentro. Se a questão é exercício físico, vai fazer academia. Ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Irmãos, pagou mico. Eu começo a ensinar tudo errado para vocês aqui. Ensinar um monte de heresia. E ovelha pega carrapicho, que é uma beleza. Se eu começar a falar um monte de coisa errada, vocês vão aceitar. Aí ensino vocês a idolatrar. Crio bezerros de ouro e dou para a igreja. Santinho com a minha imagem, um monte de coisa. E aí a pessoa pega aquilo e coloca ali no carro, coloca dentro da casa. Ele pegou, ordenou ao povo que voltasse a adorar o Deus Todo-Poderoso. Pagou mico, irmão. Passou vergonha. Teve que mudar o discurso no meio do caminho. Eu espero que você não tenha que mudar o seu discurso. Mas se tiver que mudar, mude. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você seja abençoado. Tem alguém que precisa de uma segunda chance aqui? Levanta a mão. Mas tem que ser honesto nessa hora, irmão. Parar com esse negócio. Se tem, levanta a mão e fala: pastor, o negócio está meio ruim do meu lado aqui. E eu gosto mesmo. Então, meu filho, hoje é dia de você consertar a sua vida. Coloca a tua vida em ordem. Primeiro, reconhece o teu erro e reconhece que Deus é Senhor. Segundo, reforma toda a tua casa, o teu coração. E terceiro, dá exemplo. Seja exemplo. Meu filho, não fume. O dedo está amarelo de nicotina. Como é que não fuma? Meu filho, não beba, mas a cerveja entra em casa. Meu filho, respeita a sua mãe, mas ele como marido não respeita. Meu filho, paga o que você deve, mas o cobrador está na porta toda semana. Meu filho, quando você dirigir, dirija devagar, mas o cara é um estresse só no trânsito. Vai dar exemplo, moço. Vai converter sua vida. Às vezes a gente converte só o intelecto, não converte as emoções, não converte o caráter. Pelo amor de Deus, nós somos uma conjuntura. Ou servimos a Deus, ou servimos a Baal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quem quiser gostar da gente, goste desse jeito. Quem não quiser, procure outro para gostar. Ah, mas o que é isso?
Senhor, que palavras duras. Jesus então olha para os discípulos, para os apóstolos, já tinha ido muita gente embora, Jesus estava descendo a pinhola. Aí fala assim: vocês querem ir embora? Também pode ir, Senhor, disse Pedro, sempre o Pedro. Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E a semana que vem vocês vão voltar para cá, porque a palavra é dura, mas é de vida eterna. A semana que vem vocês estão aqui de volta, porque eu estou vendo Deus fazer um trabalho nessa igreja. Toda vez que o Senhor usa a palavra exortativa, como está fazendo hoje, como disse o cantor, falou: olha, eu não vim aqui para doutrinar a igreja, a doutrina pertence ao pastor, e a nossa doutrina aqui não é no sábado, é no domingo. A nossa doutrina aqui é pública, porque apanha os de casa e os de fora. Mas uma coisa é certa: as pessoas voltam porque gostam da verdade. Eu estou vendo Deus fazer um trabalho com essa igreja, sabe por quê? Porque o fogo vai descer, porque a glória vai descer. Deus não opera sem reforma. Quando Jesus veio e trouxe a palavra, 50 dias após a sua morte e ressurreição, o fogo desceu. As pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, receberam o dom de línguas. 3.000 pessoas se converteram. Isso é um avivamento. Mas para que isso acontecesse, João Batista teve que falar nas margens do Jordão: raça de víboras, quem vos chamou para fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será cortada e lançada no fogo do inferno. Para que o avivamento tivesse chegado em Pentecostes, foi preciso que João Batista bradasse. A igreja romana totalmente descarrilada, vendendo indulgência, pedaço da cruz de Cristo, lote no céu, e muita igreja evangélica fazendo a mesma coisa hoje. A igreja romana totalmente desestruturada espiritualmente, longe do Espírito Santo. Aí vem um homem chamado Martinho Lutero e faz a reforma. Depois dessa reforma começou os avivamentos. O avivamento de Menon Simmons, o avivamento de John Wesley, o avivamento de John Knox, o avivamento de Charles Finney, o avivamento de tantos outros ali no país de Gales, dos moravianos, e Deus começa a operar. Então eu vejo Deus fazendo uma obra nessa igreja. Eu estou levando você ao raciocínio, estou levando você a uma mudança de comportamento. Deus quer abençoar, e Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar todos nós. Você não sabe o preço que nós estamos pagando para fazer esse templo aqui. O diabo já tentou impedir de todas as formas a construção desse templo. Irmãos, a glória de Deus vai encher aquilo ali. O maligno é tão maligno que ele disse para mim: você pode até construir o templo, mas no dia da inauguração você não vai estar presente, porque eu vou te matar. E de lá para cá, irmãos, ele tem tentado travar de todas as formas. Quem está aqui na igreja sabe o que eu estou falando. Essa obra já era para estar pronta. E eu tenho chamado os meus intercessores: ora, porque o inimigo não quer que constrói. Por que ele não quer que constrói? Porque a nuvem de Deus vai descer. Se isso não fosse obra de Deus, irmão, já estava pronta. Você já viu boate enrolada para construir? Não tem, irmão. Não tem, porque o capeta junta. A obra de Deus, ela é difícil, porque o príncipe desse mundo acha que é dono do pedaço, e não é não. Ele já foi julgado. E a ação de despejo dele já foi protocolada. E nos 7 anos da grande tribulação, ele vai ter que colocar a sua mudança no abismo, porque isso aqui é terra de Jesus. Jesus vai voltar. Funciona assim. Virá um avivamento. Quando eu comecei esse ministério, eu comecei com muito medo. Eu tinha 42 anos de idade. Eu sou pastor há 10 anos, mas lido com liderança na igreja há mais 8. Então eu tenho 18 anos de liderança. Sou professor há 25 anos. Então eu lido com as massas, não é de hoje. Mas quando eu comecei esse ministério, eu comecei muito medroso. Eu estava com muito medo. Porque, irmãos, uma coisa é você entrar numa sala de aula. Já entrei em sala de aula com 120 alunos. E dar 2 aulas seguidas, de 40 minutos, sem
calar a boca e sem parar de escrever no quadro. Os alunos ficavam assustados comigo, como que eu conseguia escrever 1h30 sem olhar no livro. Essa é a capacidade que eu tinha na sala de aula. Irmãos, eu já fiz vários concursos, já perdi a conta dos concursos que eu passei em primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu estou falando isso para você, para dizer para você que nada disso me fez medo. Mas quando foi para mim assumir essa igreja, eu tive medo. E essa igreja tinha 4, 5 pessoas. E eu estava me tremendo todo. Porque fazer a obra de Deus é muita responsabilidade. Ser referência para as pessoas é muito difícil, é muito pesado, é muito complicado. Todos vocês podem errar, eu não posso. Eu não posso errar. Então é muito difícil estar aqui na frente, vocês não sabem o preço que a gente paga. Situações que você poderia ganhar por você ser pastor, você tem que perder. Calúnias que vêm de tudo quanto é lugar, coisas horríveis que falam a nosso respeito. Então o preço que se paga para estar aqui é muito alto. Porque nós pregamos o evangelho de cruz. Eu não prego o evangelho de prosperidade. Essa igreja não é shopping, ela não é casa de massagem, ela não é mercado. Eu não estou vendendo bênção para ninguém aqui. A única coisa que eu peço que você faça, seja fiel a Deus. Nos dízimos, nas ofertas, mas não sou eu que falo. É a Bíblia que fala, o que passar disso é coisa de homens. Agora, queridos irmãos, por que uma igreja como essa é perseguida por Satanás? Porque aqui se prega a sã doutrina. Palavras de vida eterna. Então eu quero que você confie no que nós estamos fazendo. Nós estamos reformando. Eu sou o Manassés e eu estou na fase da reforma. Reformando o que está errado. Na minha vida, na tua vida, na vida da coletividade. Amém? Orem por nós. Eu preciso da sua oração. A minha família precisa. Essa obra que está aqui do lado precisa da tua oração. O inimigo não quer que esse templo seja construído, como ele não quer que esse aqui fosse construído, não queria. Ele não queria que nós comprássemos isso aqui. Você não sabe como é que nós compramos. Nós compramos isso aqui sem dinheiro. Nós compramos esse lote ao lado sem dinheiro. E nós compramos aquele lote de lá sem dinheiro. A última parcela de R$12.000 vence agora dia 5 de junho. Glórias ao Pai e graças a Deus pela vida de vocês. Vocês estão num projeto grandioso. O dinheiro que você deposita aqui no gasofilácio, ele não vai para a fazenda, não vai para outro estado não. Ele vai ficar aqui e vai ser investido aqui. Você está vendo a bênção acontecer aqui. Não oferte em coisa duvidosa, oferte em algo que você vê que dá resultado. Essa igreja, irmãos, há 4 anos atrás, ela não tinha um patrimônio. Essa igreja hoje tem 2 milhões de patrimônio para a honra e glória do Senhor. Aqui quem fica rico é a comunidade, não é o pastor, irmãos. Eu quero que você confie nisso. Eu ando em 2 carros, mas nenhum é meu. E a minha casa, para a honra e glória do Senhor, apesar de algumas dívidas terem ficado, eu concluí agora depois de 2 anos e meio. Só Deus sabe. Muitos nos ajudaram. Tem pessoas que vieram de outra igreja me ajudar pessoalmente. E não foi dinheiro tirado nas madrugadas do cofre da igreja. Porque essa igreja tem conselho fiscal. Essa igreja tem contabilidade. Você está num projeto sério, irmão. Pode investir na obra. Você está num projeto sério. Deus não abençoa da forma que está abençoando se houvesse pecado e se houvesse mentira. Deus não estaria entregando milagres aqui como tem entregado. Eu abençoo sua vida, feche os olhos.